Sabe, quando a gente ouve a palavra igreja, o que geralmente vem na cabeça? Para muita gente é um prédio, né? Com uma torre e um lugar para ir no domingo. Mas e se a verdadeira definição de igreja for algo muito, mas muito maior? Hoje, a gente vai fundo para entender o que é igreja, para além dos tijolos e da argamassa. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta principal. Afinal, qual é a diferença real entre igreja com I minúsculo e igreja com I maiúsculo? Pode parecer só um detalhezinho de gramática, mas, na verdade, essa distinção muda tudo. Para desvendar esse mistério, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, vamos entender essa ideia de um conceito, duas igrejas. Depois, a gente mergulha nas metáforas vivas que a Bíblia usa para descrever a igreja, com foco em duas, um edifício e um corpo. Daí a gente vê como uma igreja deve ser na prática e, para fechar, a diferença crucial entre ser igreja e simplesmente ir à igreja. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira coisa, e a mais fundamental, é que a palavra igreja se refere, na verdade, a duas ideias bem diferentes. E aqui está a chave da questão. A igreja, com o I minúsculo, é aquilo que a gente já conhece. O templo, a denominação, o prédio físico que tem um endereço. Já a igreja, com o I maiúsculo, é algo bem mais profundo. São as pessoas. Todas as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares que fazem parte do corpo de Cristo. E essa ideia, olha só, vem do próprio Cristo. Nessa passagem famosa de Mateus, quando ele fala edificarei a minha igreja, ele não está falando de construir um prédio. A referência é a essa comunidade universal de pessoas, uma entidade espiritual que, segundo o texto, nada pode destruir. Agora, aqui a coisa fica ainda mais interessante. Para ajudar a gente a entender um conceito tão grande, as escrituras usam várias analogias, várias metáforas muito poderosas. Não é só uma definição técnica, são imagens vivas. A riqueza dessas metáforas é incrível. A igreja é descrita como os ramos de uma videira, as ovelhas de um pastor, um reino de sacerdotes, os irmãos do filho primogênito, os servos de um senhor, a noiva de um noivo, um edifício feito de pedras vivas e talvez a mais conhecida, o corpo. Cada uma dessas imagens revela um pedacinho diferente da relação entre Cristo e o seu povo. Para a gente conseguir focar e entender bem, vamos analisar de perto duas das metáforas mais fortes e que se completam de um jeito muito legal: a igreja como um edifício e a igreja como um corpo. Vamos lá, então. Vamos ver como essas duas ideias, uma de estrutura e a outra de organismo vivo, se juntam para nos dar uma imagem mais completa do que é a igreja. Primeiro, a ideia do edifício. Pensa nisso em 3 partes, ok? A base, o alicerce que sustenta tudo, é Cristo. Depois, vem a estrutura principal, as vigas, as colunas que dão forma e sustentação. Essas seriam as lideranças, os pastores, os obreiros. E, por fim, o acabamento. Cada pessoa que crê é como um tijolinho nessa construção, cada um com seu lugar único e super importante para a obra ficar completa. Mas a igreja não é só uma estrutura estática, parada como um prédio. Ela também é um organismo vivo. E é aí que entra a segunda metáfora, que essa frase aqui resume de um jeito brilhante. Quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Isso já diz tudo sobre a ideia do corpo. Nessa analogia, é sim, Cristo é a cabeça, que comanda e direciona tudo. E cada membro, ou seja, cada pessoa, tem uma função única e essencial. A mão precisa do pé, o olho precisa da boca. Não existe membro inútil, sabe? E o mais incrível, se uma parte se machuca, o resto do corpo se mobiliza para ajudar na recuperação. É uma interdependência total. Nenhuma parte pode simplesmente dizer, não preciso de você. Ok, beleza. Se a igreja com I maiúsculo é esse corpo espiritual, como é que uma igreja local, aquela com I minúsculo, deveria ser na prática? Como é que essa teologia toda se traduz para o nosso dia a dia? Uma igreja que faz a diferença deveria ter 7 qualidades. Precisa ser um lugar alegre e seguro, um verdadeiro refúgio. Tem que ser dinâmico e poderoso, um lugar de ação, não de estagnação. Também precisa ser correto e amável, ou seja, ter princípios firmes, mas sempre com muito amor e misericórdia. E por último, um lugar digno, que a comunidade em volta respeita. E tudo isso nos leva ao nosso ponto final que amarra toda essa conversa. Qual é a real conexão entre ser a igreja universal e ir a uma igreja local? Se a igreja são as pessoas, por que ainda é importante se reunir num prédio?
Pois é, essa é a pergunta que muita gente faz. Se a minha fé é algo pessoal e a igreja é essa coisa universal, por que tanta ênfase em se encontrar fisicamente num lugar? A resposta, resumindo, está no poder da comunidade. As pessoas se reúnem por motivos muito práticos e essenciais, para orar e adorar juntas, o que cria uma força coletiva, para estudar a Bíblia de um jeito mais organizado, para compartilhar a vida, ajudando uns aos outros com problemas materiais, emocionais e espirituais. E, claro, para usar os talentos de cada um para apoiar a comunidade inteira. O templo físico é, basicamente, a ferramenta que facilita tudo isso. No fim das contas, se a gente fosse resumir o propósito de tudo isso, seria esta passagem de Gálatas. A ideia é servir uns aos outros em amor. É esse mandamento que dá vida e sentido tanto para a Igreja Universal quanto para a comunidade local. E para fechar, fica aqui a reflexão principal. A igreja não é um lugar aonde se vai, é algo que se é. Ir ao templo não é o objetivo final, mas sim a consequência natural de uma identidade que já existe. É a grande mudança de perspectiva, de um evento semanal para um modo de vida constante.